Olá, dando continuidade a esse ciclo de conversas. Hoje a gente tem o prazer e o privilégio de ter aqui com a gente a Luciana Rodrigues. Como a gente faz em todas as apresentações, Luciana, eu peço que você se apresente para que a gente tenha a exata noção dos valores sergipanos, né, das pessoas competentes que existem aqui nesse estado e podem falar sobre todos os assuntos, né, que envolvem o desenvolvimento da nossa sociedade, do ser humano como um todo. Perfeito. Agradeço o convite, Eduardo, um grande amigo, né? E como ele bem colocou, né, para a gente representar bem o nosso estado, eu sou do município de Propriá, né, sou do Baixo São Francisco. Vim para cá, para Aracaju, aos 18 anos, né, então já tem um tempinho que eu moro aqui em Aracaju, mas a minha relação com Propriá ainda é muito forte, meus pais moram lá. Inclusive eu estou trabalhando lá no município, né, durante esse período. E tive a honra, né, e a satisfação de fazer o doutorado aqui com meu querido Eduardo, né, 4 anos de sofrimento mútuo, mas que no final das contas a gente percebe que traz um grande aprendizado, né, a gente sai com certeza uma pessoa melhor, um profissional melhor, né, porque tudo que a gente aprende é nosso e nós temos por obrigação estar distribuindo todo esse conhecimento, né, para outras pessoas, né, eu sempre digo que de nada serve ser luz se não for para iluminar o caminho dos demais, né? Então, vamos nessa pegada aí, tentar iluminar. Esse é só o aperitivo inicial, né, que a gente vai vivenciar aqui com a Luciana. Mas, Luciana, eu quero saber o seguinte, como é que foi com relação à sua educação? Você estudou em Propriá, no ensino fundamental, médio, veio para Aracaju, fez Sim. o quê? Então, eu sempre agradeço muito a primeira escola que eu estudei lá em Propriá foi uma escola particular, né? Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Eram 3 irmãs que tomavam conta da escola e toda a questão do respeito, dos princípios, dos valores, da letra bonita, né, que todo mundo fala. Da antiga caligrafia, da antiga né? caligrafia, foi dessa escola, né? Então eu digo que a base ela é muito importante. Então, como eu tive essa base boa, né? Família, escola, morando numa cidade pequena, então tudo que eu vivenciei depois, né, veio só agregando, né? Então depois eu passei para uma escola, que inclusive hoje é onde eu estou trabalhando, né, que é a Fundação Bradesco. O Bradesco ele tem várias escolas no Brasil inteiro, né, e em cada estado ela implementa uma escola. Então essa foi lá para Propriá, e a época era bem difícil conseguir vaga, né, minha mãe conseguiu vaga para os 3 filhos. E aí nós estudamos lá do que chamavam de 6ª série, né? Até o ensino médio, né? Que chamava só 2º grau. E nós não tínhamos essa obrigatoriedade, esse posicionamento hoje que é de ter você já tem que fazer vestibular quando sair da escola. Então eu saí da escola primeiro e fui casar. Aí Você fez até o 3º ano científico, como era que a gente chamava. Isso, exato. Aí chamava 2º grau só, lá só era 2º grau. Ai meu Deus, como a gente tá antigo, viu? Já mudou muito, né, o modelo educacional de lá para cá. Mas aí depois eu acompanhei o meu esposo, ele trabalha na área da indústria e aí foi para São Paulo. A gente morou lá quase 2 anos, né? E quando eu voltei, aí eu fui fazer o vestibular em turismo. Né? Todo mundo fala, quem faz turismo é porque gosta de viajar. Gosto, mas só que quem trabalha com turismo pensa no planejamento dos municípios que estarão recebendo esse turista, envolvendo comunidade, né? Que aí vem o turismo de base comunitária, vem a sustentabilidade, vem o respeito ao meio ambiente, porque com um ambiente degradado não existe turismo. Eu não conheço ninguém sem consciência que vai querer viajar para um lugar poluído, sujo, a não ser que seja para pesquisa, né? Mas se for para passeio, não acontece. Então, fiz a graduação em turismo, né? Aqui na Universidade de Tiradentes. E desde da graduação, eu comecei a enveredar pelo caminho do meio ambiente. Eu tive uma disciplina com o professor Lício Valério, né? Que eu digo, é meu mestre, aí ele fala, o meio ambiente é uma cachaça, a gente toma uma dose e vicia, né? Vai querendo sempre saber mais. E a partir dessa disciplina eu defini o tema da minha monografia, que foi sobre o projeto Tamar. Isso na graduação ainda. Aí fui trabalhar com as tartarugas. Fui para Pirambu, conhecer a base, que ainda funcionava, né, como um ambiente que podia receber turismo. E aí, depois da graduação, né, aí
fui trabalhar e tal, mas nesse meio tempo surgiu a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade Federal, em desenvolvimento e meio ambiente, né? Então, mais 2 anos só buscando ali na fonte, né, de coisas, e aí a gente começa a se incomodar com várias coisas e a gente começa a perceber como que a gente age errado, como que a gente se comporta de forma equivocada, né? Então, esses 2 anos serviu para isso também. E aí, eu digo que Deus sempre vai conduzindo a gente pelo caminho, né? Que você vai botando o pé e Deus vai botando o caminho. Então, eu terminei o mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, surgiu a vaga para ser professora na Universidade de Tiradentes, no curso que eu formei, né? Então, foi interessante porque eu ainda peguei colegas que tinham trancado disciplina, né? Então, eu tinha terminado o curso, como fui ser professora desses colegas, né? Então, foi uma experiência muito boa. E durante 13 anos eu fiquei trabalhando nessa instituição, entrei em 2007 e quando foi em 2009 eu sugeri, né, eu desenhei o programa de meio ambiente para a instituição, porque em minha mente não existia assim, como que uma instituição de ensino superior não trabalha nada sobre a questão ambiental, com tantos cursos, né, formando tanta gente, né, tantos seres, né, pensantes, multiplicadores de informação, e a gente não trabalha nada de meio ambiente dentro da casa. Sugeri, foi aceito, né, o professor Júnior aceitou a ideia, e aí eu passei 11 anos coordenando o programa de meio ambiente, né, que depois a gente começou a chamar de Programa de Responsabilidade Socioambiental do Grupo Tiradentes, porque nós implementamos aqui em Sergipe, em Alagoas e em Pernambuco. Então, onde tinha a bandeirinha Conduta Consciente, né, a professora Luciana estava lá à frente. Foi muito bacana, foi muito rico, né? Muito rica a experiência. Isso foi a sua dissertação de mestrado também? A do mestrado, aí interessante, isso me fez lembrar uma coisa agora. Na de turismo eu falei sobre meio ambiente, e no mestrado, que era de meio ambiente, eu falei sobre turismo. Que foi o turismo de base comunitária, trabalhado na região de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. Né? Então, toda aquela parte ali do artesanato, da gastronomia, daquelas pessoas que têm todo um potencial para receber o turismo, o turista que tem um interesse pela questão cultural mesmo, né? O turista que de cunho cultural, ele termina gastando mais, porque ele compra, ele dá valor às peças, dá valor às coisas do local, né, da região. Então, eu fui estudar aquele pessoal ali, né? Mestre Tonho, todos os artesãos ali de Poço Redondo, de Canindé do São Francisco, a gente terminou envolvendo no estudo e percebendo que esse turismo de bate e volta não é sustentável, né? Não é sustentável, é cansativo, é desgastante, porque você rodar 230 quilômetros até você chegar lá no Canyon, com um monte de quebra-molas na estrada, e o ônibus te pega de manhã cedo, deixa você para fazer o passeio, você desce, almoça correndo e volta, né? Qual foi a experiência que você teve no local? Mais desgastante do que propriamente apreciativa. Né? Exato. Então muita gente falava mesmo, não volto mais, é bonito, mas não vale a pena, é muito cansativo, né? Enfim. E aí a gente começou a tocar nesse assunto, que não é sustentável. O turismo de base comunitária, ele rege exatamente o contrário. É o quê? O turista, ele ir para passar pelo menos 2 dias na região, visitar os pequenos agricultores, os pequenos produtores, né? Aqueles restaurantezinhos, né, que não são famosinhos, que não estão na lista das agências interagir de turismo. Com o ambiente. Interagir com o ambiente, a experiência mesmo, né? Isso aí ela só está falando a qualificação dela, viu? Agora vamos chegar ao doutorado para depois a gente... Isso, então aí feito o mestrado, né, concluindo essa parte, que aí foi quando eu falei que fui para a sala de aula, algum tempo depois, porque a gente quando está estudando, que a gente faz o mestrado, aí a gente fica um pouco, ai meu Deus, passar por tudo isso de novo, né? Vamos lá, coragem, né? Aí me inscrevi no doutorado, deu certo, né? Foram uns 4 anos estudando, e aí de novo eu voltei para Caatinga. Eu acho que sou apaixonada, não tenho certeza, sou apaixonada por Poço Redondo e Canindé de São Francisco. E aí o estudo foi baseado na Caatinga, né? Então as ações antrópicas ao bioma Caatinga, estudando o assentamento Agrovila 4 Casas, que pertence àquele assentamento
Jacarecurituba, que é o maior da América Latina, né? São mais de 8 mil famílias assentadas. Então, esse Agrovila, por que eu escolhi a Agrovila Quatro Casas diante de tantos assentamentos? Porque ele fica bem ao lado do Monumento Natural Grota do Angico, que é uma reserva, né, uma área de preservação ambiental, e eles interagem ali o tempo inteiro com o monumento, né, e aí a gente queria estudar um pouco como se dá essa relação, né, da Agrovila e do povoado Cajueiro. Eu coloquei como um contraponto porque o Cajueiro é um povoado que fica à margem do Rio São Francisco. É bem difícil chegar lá, porque a estrada é ruim, né, tudo muito complicado. É uma comunidade muito pequena, acho que se tiver 16 famílias morando hoje lá. Porque o que é que está acontecendo? O pessoal está vendendo e está comprando o pessoal que vai para veraneio, porque o lugar é lindíssimo, né? Então, quem tem barco, não sei o que, está ali na beira do rio. Então, são 18 famílias e tudo com base na pesca, né? Essa é a comunidade tradicional de pescadores, ribeirinha de pescadores do Rio São Francisco. E aí fizemos o estudo com essas duas comunidades para a gente perceber o nível de pertencimento ao local, né? Então, porque é aquela história, né? Quem nasce, que mesmo que esteja tudo meio, né? Não está muito bom, não, mas aqui é maravilhoso, eu nasci aqui, eu me criei aqui, meus pais, enfim, aí tem toda essa relação. No assentamento, a gente já percebe uma postura um pouco diferente, porque são pessoas que são oriundas de diversos estados, de diversos lugares, né? E que muitos deles, inclusive, ganham a terra e depois vendem e vão embora e passam para outra pessoa, né? Porém, ainda assim, ainda tem um grupinho muito bom lá, que são pessoas que realmente se doam, né, à terra, porque tudo lá é muito difícil, né? No assentamento Agrovila Quatro Casas, a situação é muito precária. E aí você concluiu o seu doutorado com essa tese. Isso. Né? Exatações antrópicas ao bioma Caatinga, mostrando essa relação homem-natureza, né, e como se dá a exploração, né, e principalmente as questões inerentes a resíduo sólido, né, a saneamento básico, essas... Temos aí vários vieses para que a gente possa debater durante essa fala nossa, porque tudo que você falou aqui é de grandíssima importância para todo o contexto do estado de Sergipe. E você tocou no bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, ameaçado. Né? E aí a gente pode começar a adentrar com uma questão mais específica do nosso estado, começando aí por esse bioma Caatinga, que é uma preocupação que é muitas vezes exposta pelas mídias, todas elas, né, a preocupação com a floresta amazônica, que é outro importante também no contexto brasileiro e mundial. Mas nos esquecemos de algo que está bem adstrito aqui à nossa realidade, que é a Caatinga, né, essa floresta branca, como é conhecida. Qual a sua percepção dessa importância da Caatinga para o sergipano? Como você bem colocou, Eduardo, nós temos, todos os biomas brasileiros estão pedindo socorro, né? A Amazônia, porque ela é vista mundialmente, né? Então tem toda aquela repercussão, a gente desde pequeno, né, na escola escuta, é o pulmão do mundo, né? Que na verdade não é bem por aí, né? A gente percebe depois que a gente começa a estudar que tem outras, né, fontes muito importantes também. Mas, na verdade, todos os biomas eles estão relacionados entre si, porque em meio ambiente a gente não tem nada separado, né? Então é o todo, a gente precisa ter um entendimento do todo e cuidar, logicamente, das suas partes, né? Então a gente precisa se preocupar em estar desde cedo trabalhando essas questões na escola, né, nos ambientes, o máximo, eu digo nas igrejas, na família, é a gente entender que sem o meio ambiente equilibrado, que são as nossas florestas todas, né, todos os nossos biomas equilibrados, não é possível o ser humano se manter na Terra, né? Então é uma questão de sobrevivência humana. Acho que está faltando alguém colocar isso em bom tom, né? Porque quando o homem entender que sem todas as criaturas, sem esse equilíbrio ambiental, a gente não consegue sobreviver, aí eu acredito que a gente possa sim mudar um pouco essa postura, né? Mas falando como você bem colocou, o nosso estado de Sergipe, ele tem
a Mata Atlântica, né, e o bioma Caatinga. A Caatinga, por incrível que pareça, é um lugar tão inóspito, né, tão seco, tão árido, com tanta dificuldade de recurso hídrico, ainda assim também vem sendo desmatada, né, a gente sabe que existe a exploração da lenha para carvão, para cercas, a própria extinção das espécies, os pássaros belíssimos que antes nós tínhamos, nós víamos esses pássaros e hoje a gente não consegue ver mais. Eu vou dar um exemplo que é o que a gente chama de cabeço e que muita gente chama de cardeal, né? Aquele da cabecinha vermelha. Então, praticamente a gente não consegue ver mais essa espécie, porque o homem prende, o homem vende, né? Então toda essa pirataria aí, né? É biopirataria, né? A forma como eles colocam os pássaros dentro de uma garrafa PET para poder mandar para fora do país para vender é uma coisa absurda. E, enquanto isso, todas essas espécies entrando em extinção, e a gente lembra que quando entra em extinção é para sempre, né? Então, tem um documentário que eu gosto muito de assistir e de sempre recomendar, que é o Race Extinction, né? Que é a extinção da vida. Ele é maravilhoso e ele mostra isso, né? Tem uma cena que um professor ele tem uma biblioteca de sons de pássaros que já foram extintos. É uma coisa assim, é bonito, mas ao mesmo tempo muito triste, né? Que ele mostra um rouhou, que é do Havaí, um pássaro. Aí ele escuta o rouhou cantando para uma fêmea responder. Aí ele canta silêncio, o rouhou some, porque sem a fêmea ele não procria e assim sucessivamente não tem andamento aí na espécie, né? Então o homem vem fazendo isso em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes onde a gente chega, a gente quer o nosso conforto, quer o asfalto, quer a energia, quer o Wi-Fi, né? Quer tudo e você não pensa, a gente nunca pensa que as outras espécies também precisam, né? De um ambiente para poder sobreviver. E por isso a gente tem visto onça pintada em banheira de casa, né? Urso chegando em condomínio, cobra, todo tipo de espécie chegando na cidade, porque não é chegando, nós que estamos com a cidade chegando até eles, né? Invadindo o espaço que é deles. Invadindo o espaço que é deles. É muito importante a gente entender que nós dependemos do meio ambiente e não o contrário, né? A gente precisa reverter essa lógica. Essa é uma análise pessoal. Você tocou também, dentre esses aspectos, outro que é muito importante, que é em relação ao pertencimento, né? A gente vê que, por conta desse processo de uma relação mal resolvida com o meio ambiente, onde em Sergipe praticamente se morre de sede em frente ao rio, nós temos bacias hidrográficas importantes, mas todas elas assoreadas, com problemas, inclusive com salinização de alguns rios, e precisamos entender essa lógica, né? Porque ali vive populações ribeirinhas, quilombolas, que dependem necessariamente dos rios. E já que nós não possuímos tantos rios no sentido de quantitativo, de quantidade de água, a gente precisa, no mínimo, preservar e respeitar essas bacias hidrográficas que nós temos. Qual é a sua relação nesse sentido? Você que já circulou praticamente pelos 75 municípios sergipanos, entendendo um pouco da importância dessas bacias hidrográficas. Perfeito, é isso mesmo. É incrível você perceber a população ribeirinha sem acesso à água potável, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Então a água chega para outras cidades, mas não chega para ele que está ali tão próximo, né? Então é uma relação bem difícil, porque infelizmente no tripé da sustentabilidade, né, que é o economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, sempre fala mais alto o econômico, né? Então a questão da própria indústria, das usinas que vem explorando recursos hídricos para irrigação, que a gente sabe que a agricultura é a atividade que mais requer, né, o recurso hídrico, e aí explora e joga, descarta, né, de forma inadequada o que vai com os produtos, né, que vai com agrotóxico, que vai com tantas outras substâncias que vêm, além da gente não estar preservando o manancial, né, tá sugando a água e tá jogando algo que é danoso ao ambiente. Então, como você falou, dentre essas voltas aí que eu já dei, né, a gente consegue observar nitidamente isso, né, que a qualidade da água está ruim, né, porque as usinas que estão ali no entorno, sugando para o plantio, especificamente agora da cana-de-açúcar, né, que a monocultura é um veneno para o equilíbrio ambiental, e sugando para fazer essa irrigação,
tem jogado também nesses rios e riachos produtos que não são adequados para a manutenção da saúde, principalmente humana, né? Se a gente está tão preocupado com a questão humana. Então, esse esgotamento, ele vem acontecendo. Alguns municípios já têm sentido, né, fortemente. Siriri, por exemplo, Japoatã, né, a falta do recurso hídrico, né? Todo esse desequilíbrio a gente está vivendo aí numa fase, né, é uma panela de pressão, vai explodir, né? Porque quando chegar ao ponto de toda uma população não ter acesso ao recurso hídrico, né, a água a gente sabe que é um dos maiores condutores de doença, né? Então, se a água não está potável, se não está adequada para o consumo humano, toda a população estará afadada a ficar doente, né? Então, esse desequilíbrio, essa exploração econômica, esse consumo exacerbado, né? Porque a gente fala da indústria, Eduardo, mas claro que a gente tem que se colocar também, né, no posicionamento, porque se a indústria produz, é porque eu estou consumindo lá na ponta. Então aí já entra outra questão, né? Que é o consumo. É a questão do consumo consciente, né, que a gente fala. E aí vem aquela perguntinha, né? Por que você precisa daquilo que você não precisa? Né? Essa era uma das questões que ela sempre fazia, né? Me lembro da sala de aula, e a gente sempre ficava a pensar. Luciana, você coloca essa situação do meio ambiente, que é importantíssima. A gente sabe que os marcos legais internacionais existem, né? Desde lá do protocolo de Estocolmo, em 1970 e tanto, depois veio a conferência lá na Suíça, depois veio a em 92, que reuniu mais de 175 países, houve a conferência lá de Berlim, o protocolo de Kyoto, o acordo de Paris. Então essa pauta está colocada em termos mundiais. Sim. O Brasil, né, como signatário desses tratados internacionais, os mais importantes tratados do mundo, nós somos os ratificadores desses tratados, o que não quer dizer que nós os respeitemos, né? O Brasil é constantemente demandado nos organismos internacionais por violar os próprios tratados dos quais é signatário. Na nossa Constituição também trata da importância do meio ambiente, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações, uma responsabilidade social. Nós temos vários órgãos fiscalizadores, né? Nós temos um judiciário voltado para essa questão ambiental. Nós temos órgãos estaduais, federais, municipais preocupados com a ideia do meio ambiente. No seu entendimento, apesar desses marcos legais internacionais, nacionais, constitucional, está lá na nossa Constituição de 88, na nossa Constituição de Sergipe de 89, o que é que nos falta, né, para a gente perceber que sem o meio ambiente nós não somos nada? Está faltando algo que é tão simples que a gente não consegue entender, apesar desse arcabouço jurídico internacional. O que é que você acha que está me faltando? Eu digo que às vezes de tão simples parece que fica complicado, né? Todos esses eventos, né, a gente sempre reflete, né, sobre eles. Mobiliza tanta gente, tantos países, tantos chefes de Estado, né? E discutem, passam 10 dias discutindo, escrevem documento, assinam, porém, aí esbarra de novo naquela questão econômica, né? Porque eu sempre costumo dizer assim para os meus alunos: quem é rico quer continuar rico ou ficar mais rico, né? E quem é pobre quer ficar rico. É a situação dos tratados, quando você diz a um país que está em desenvolvimento, você pare de explorar os recursos naturais porque você está poluindo, porque você está degradando, sendo que eles já fizeram exauriram isso, todos os recursos. Exauriram, querem exaurir o nosso, né? Para poder ficar mais rico e colocando para a gente que não, você fica aí, que aí é o seu lugar e a gente vai estar sempre aqui. Então, esbarra sempre nessa questão econômica, né? A gente não é hipócrita de dizer que as pessoas estão fazendo hoje o que fazem pelo simples amor ao meio ambiente. Então, acho que a questão a básica precisamos descobrir a fórmula, ela já existe, inclusive, nós temos hoje índices de sustentabilidade no Dow Jones, que é de Bolsa de Valores, né? Hoje nós temos uma sigla chamada ESG, né, que fala exatamente sobre a postura das grandes empresas, dos grandes grupos nacionais e internacionais, frente às questões ambientais, sociais, combate à corrupção e tudo mais. Né? Então, e que hoje eles já criaram esse índice também de sustentabilidade de valor econômico
e para que essas empresas levem, né, essas posturas para a bolsa, para valorizar as ações da empresa. Então aí eu começo a acreditar que eles comecem a pensar em uma verdadeira mudança de comportamento dentro das suas organizações, aí levando seus funcionários, todos os interessados, e nessa escala que a gente consiga atingir a população. Porque eu acho bonito quem trabalha com educação ambiental, eu acho que é super válido, porém, como você colocou, desde 1970 que vem se falando sobre isso, sobre poluição, desmatamento, extinção, lixo. Resíduos sólidos. E a gente não consegue perceber uma mudança significativa no panorama nacional e internacional, né? Salvo alguns pequenos países que são até do tamanho do estado de Sergipe, né? Que fica mais fácil para eles conduzirem. Então, eu acredito numa mudança de postura da seguinte forma: é a indústria parar de produzir o lixo. A indústria precisa parar de produzir lixo e vender como se fosse, né, a última cocada do pacote, a última bolacha do pacote, para que as pessoas engolindo aquilo, né, comprando, né, para quê? Para se estabelecer numa sociedade que é consumo, logo existo. Né? Então essa postura a gente precisa mudar. Então se a indústria ela começa a trabalhar de uma forma diferenciada, buscando sim se responsabilizar por todo o processo, desde a exploração do recurso, da produção, do transporte, né, da venda, terminei de usar, né, esse copo, não quero mais usar esse copo, a indústria ela precisa me dizer: Luciana, você precisa devolver esse copo em tal lugar, que ela vai voltar para o lugar certo para reciclagem. Isso não existe. Existe na lei a logística reversa, como você bem sabe. Né? Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, 12 anos já, né? Já se passaram, extinção de lixões, uma conversa tão bonita, né? E nada... É um divulgado, né? Mas na prática... Na prática, a logística reversa, por exemplo, das lâmpadas, né? Não vou citar o nome, né? Mas uma fabricante de lâmpadas, você comprou a lâmpada queimou, ela tem obrigação de receber essa lâmpada de volta. Isso não é divulgado, os supermercados não estão preparados, a população não tem conhecimento, aí quem tem conhecimento leva no supermercado, o rapaz vai quebrar a lâmpada na sua frente, eu digo, se fosse para quebrar, eu tinha quebrado em casa, meu querido, não é? Você tem que, eu estou trazendo para descartar do jeito correto, a pilha, bateria, celular, tudo isso já tem que estar lá redondinho, a população sabendo onde é que coloca, porque eles são altamente poluentes, né? Está na lei, mas ainda não está a todo vapor, né, vigorando, porque não tem fiscalização, e assim a gente vai passando, vai espichando o prazo, né, de lixão e tudo mais, enfim, e aí a problemática só aumenta. E é importante que a gente toque nesse assunto, porque como está bem especificado na nossa Constituição, em relação ao meio ambiente especificamente, a responsabilidade é compartilhada com a sociedade. Nós somos responsáveis. Se o poder público não age, nós precisamos agir enquanto sociedade. E não ficarmos esperando apenas, né, que haja uma lei para que eu possa entender o que é que prejudica o meio ambiente. Mas você tocou em outra questão que é realmente importante, com relação ao turismo e ao turismo sustentável. Muito se diz que Sergipe não possui recursos turísticos, né, e que os recursos, no meu entendimento, são mal aproveitados, são mal divulgados. Você que também já trabalhou com essa parte de turismo e sustentabilidade, como conciliar o turismo e sustentabilidade? O turismo, né, é até um termo que eu não gosto de usar, e desde sempre, quando a gente estuda na faculdade, o pessoal fala muito, é indústria sem chaminé. É um segmento econômico que agrega valor em todos os lugares que tiver um potencial mínimo, né, que atraia, que leve pessoas, convide as pessoas a visitarem, ele tem todo um potencial de geração de ocupação e renda, né? A gente não fala nem o emprego em si, mas a ocupação e a geração de renda para aquele grupo de pessoas, quando ele é bem direcionado, né? Quando ele é bem planejado. Sergipe é um estado pequeno, com grande potencial, né? Principalmente na questão dos rios, né? Nós temos aí os rios navegáveis, que são maravilhosos para passeios, todo o nosso litoral que não é azul, mas a água é propícia para banho, a água é morna,
né? Eu tenho amigos que vêm do sul, sudeste e dizem, eu vou pra praia mesmo nublado, chovendo, porque a água é morninha, né? A gente aqui não vai, porque é exigente, só que é o dia de sol. Então, todo esse litoral, todas essas belezas culturais, né, a parte da gastronomia mesmo, todas essas peculiaridades que nós temos, que são mal exploradas. Mal exploradas. Então, a sustentabilidade, ela não se dá com a como é que a gente coloca assim, deixando à margem todas essas comunidades, né? Raramente elas são inseridas no processo. Então, a senhorinha que vende o beiju, que vende o pé de moleque, a casa de farinha, que eu te falei que na área Mata do Cipó, lá em Siriri, tem uma comunidade que produz a farinha, que faz o pé de moleque, né? Então, tudo isso são coisas bonitas de se mostrar, né? Com a floresta toda preservada, com os riozinhos bons de tomar banho, mas não existe um direcionamento, né? Geralmente se divulgam aqueles mesmos destinos básicos e onde 3 ou 4 agências de viagens é que ganham dinheiro com isso, porque fecham os grandes pacotes, levam no ônibus, né? E aí o turismo sustentável, que é o de grupos menores, porque se você vai fazer ecoturismo, você não pode levar 60 pessoas num grupo, né? Todo mundo sabe, você vai fazer uma trilha, 10, 15 pessoas no máximo, né? Então, é um turismo que não vai lhe render tanto, né? Porque você está levando um grupo menor, então por isso existe um desinteresse, né? E aí fica aquela mesmice. E muita gente dizendo que Sergipe não tem o que mostrar, discordo. Aí um outro grande problema de Sergipe é a estrutura para você chegar. Isso aí que eu ia tocar agora. Ai, Senhor. Eu estou falando assim porque a BR-101, pelo amor de Deus, né? A Lagoa já toda pronta, você chega ali, a divisa Sergipe-Alagoas, você passa, você vai até Maceió, divinamente bem numa estrada já toda duplicada. Aqui em Sergipe, né, eu estou indo para lá quase toda semana para apropriar, você pega aquele trecho de lentidão, de buracos, E né? começa aqui já, né? Em Pedra Branca. Pedra Branca. De Pedra Branca até Carmópolis, está ridículo. Não está ruim não, está ridículo. Não, é uma situação perversa, é imoral, é criminosa. Criminosa, pronto, Né? criminosa. E Né? muitos têm perdido suas vidas ali. Eu voltei de Propriá domingo, peguei os 3 que eu vi, né? Uns 3 ou 4 carros parados na estrada com o pneu arrebentado, porque buraco, isso foi o mínimo, o pneu, quando pode gerar um acidente, né? Então, na verdade, falta o aeroporto de qualidade, com horários que contemplem, porque a gente sofre quando vai viajar. Voos os horários são péssimos. Se você bota uma pesquisa saindo de Aracaju, é um valor exorbitante, e você bota para Salvador, o valor cai consideravelmente. Para Maceió já cai. Então, assim, falta muito, né, toda essa conexão. O turista precisa chegar, tem a parte de sinalização turística que não existe, que não dá autonomia para o turista que vem de carro andar sozinho. Né? Então, são N problemas. Nós viemos discutindo isso ontem nessa viagem que nós fizemos, indo para Itabaiana, pegando no sentido de Campo do Brito, São Domingos, saindo lá em Lagarto, voltando para lá. A gente pôde constatar o perigo que estamos expostos nessas rodovias estaduais, né? É um desrespeito, sem sinalização, sem acostamento, vários trechos ainda em reforma ou em construção, sem nenhuma direção para quem está utilizando aquelas rodovias pela primeira vez ou por poucas vezes. Né? Além disso, a quantidade de quebra-molas, né? A falta de opção de você, em caso de um acidente, um desvio, não há. Isso. Então a gente vê que também tudo isso, né, contribui para que o turismo, na minha percepção aqui no nosso estado, esteja tão ruim no termo de atrativo. Não adianta termos uma orla que é considerada a mais bonita do Brasil, com muitas... eu tenho muita resistência para declarar isso, porque a orla está abandonada e aí a gente resolve ampliar ao invés de melhorar. Nós temos assim, condições de hoteleira que tem que ter um olhamento aos valores locais, comida regional, como você bem colocou. Mas para a gente analisar essa relação, né, a pontos turísticos sergipanos e aproveitar o meio ambiente, nós poderíamos, por exemplo, o sergipano poderia conhecer mais os seus pontos turísticos, né? Serra da Miaba, poderíamos conhecer lá o Cabeço, né? Poderíamos ter acesso à Canidé de São Francisco. Claro que a gente está contando isso com uma condição ruim de estrada, a Cachoeira de Macambira, a Cachoeira de Lagarto,
o atrativo das comidas típicas lá de Simão Dias, Isso. de Estância, Os festejos, né? com esses potenciais todos que nós temos, levando essa relação de local, né, preservando o meio ambiente, que é o mais importante, e sabendo aproveitar e dar oportunidade para a população local. Isso. Né? Como é que você vê isso que tem que ser mudado na estrutura do próprio sergipano? A história do planejamento estratégico, né? Então o Estado tem a Secretaria de Turismo Estadual, né? E cada município, nem todos os municípios possuem Secretaria de Turismo, e muitas das vezes a gente percebe que quem assume a Secretaria, infelizmente não tem a expertise da área. Eu digo isso também por experiência própria, de ter contato com várias pessoas que não tinham a menor noção, de saber que se você envia um projeto lá para Brasília, se você escreve, se você redige, se você mostra o seu município, você consegue recursos para você estar direcionando a atividade econômica. Não é porque, volto a dizer, gera ocupação e gera renda. E lembrando, né, para acabar com o equívoco de que o turismo não é um evento. Não é uma micarona da vida, não é uma micareta, não é uma festa pontual uma vez no ano. É algo que precisa ser trabalhado o ano inteiro, né? Então, essa ideia de eventos, não, porque traz muita gente, mas também traz mais despesa do que lucro. Porque tem que ter policiamento, o lixo que fica, a destruição, sem falar que ainda gera a questão de prostituição, de violência, de drogas. Então, o prejuízo é muito maior. Quando você fala em sustentabilidade, é médio e longo prazo. Então, eu planejo meu município para que ele receba pessoas o ano inteiro e que essas pessoas elas venham sabendo que elas vão aproveitar o quê? Da cultura local, né? Eu não venho para Sergipe para escutar música baiana. Eu venho para Sergipe para escutar música sergipana, pé de serra, né? Enfim. Então, isso tudo precisa estar, tem que ser orgânico, né? Então, é trabalhar a comunidade, trabalhar os municípios, e com esse direcionamento da Secretaria Estadual, né, com esse planejamento estratégico que envolva todos esses municípios que de fato tenham potencial, né, para que eles se preparem para receber esse turista, né, e de fato venha gerar renda. Exato. Agora me permita só uma parte, porque ele falou da orla, e aí tocou um pouquinho no meu calcanhar. Tem muitas temáticas, você que tratada com a Luciana Rodrigues. Mas eu não posso deixar de falar. Não, à vontade, à vontade. Você falou da orla, realmente ela sempre foi considerada, né, a melhor orla do estado do Brasil, extensa demais, os equipamentos hoje sem manutenção, que a gente sabe, você circula por lá, eu circulo, a gente percebe muito bem como é que está. Coisas simples que poderiam ser resolvidas. Claro. Hoje ela está sob a gestão da prefeitura, né? Então o projeto Orla, ele, que é um projeto federal, né? Ele passou a gestão da Orla para a prefeitura e a gente percebe que muita coisa ali está a desejar. O conselho ainda não foi formado, né? Porque precisaria ter um conselho formado para administração e gestão daquela orla, envolvendo os donos de bares, de restaurantes, comunidade como um todo, né? E aí eu trabalhei na Orla Sul, por isso que eu quero falar. A Orla Sul eu trabalhei como consultora, né? Eu fui a turismóloga contratada dentro do consórcio Ágora. E aí nós trabalhamos toda aquela parte que há mais de 20 anos, Eduardo, tinha sido esquecida. Né? Toda aquela estrutura ali, do finalzinho da passarela do Caranguejo até o farol, que chama Viral, né? Tava tudo, ponto de ônibus caído, sem iluminação, sem sinalização, as calçadas equivocadas, né? Então, hoje, o que foi pensado naquele projeto? Vou puxar a sardinha, porque a gente pensou no mínimo de estrutura, como é a primeira etapa lá da orla, né? Para quê? Para que a manutenção ela também fosse menor, né? Então, é tudo muito feito de material resistente, né? Para durar por mais tempo e para aguentar o uso, né? As ciclofaixas, elas foram, né, estão quase já concluídas, então o ciclista ele pode ir de bicicleta tranquilamente até lá o final, até o farol, as pistas de corrida, os lugares para contemplar as pessoas que não têm um poder aquisitivo para ficar nos bares, porque imaginem, eu sou do interior e eu já passei por isso, já fui farofeira. Você pega o ônibus, vamos para a praia, todo mundo na alegria, vamos para a praia. Chega aqui, não tem dinheiro para usar um bar. Aí fica na praia, não tinha um chuveiro, um banheiro para você usar, né? Então aí tem gente que vem com criança, com uma pessoa mais velha. Nós contemplamos essas áreas de piquenique.
né? Porque o dono do bar não deixa a criatura que não está consumindo usar. Então foram criados vários pontos no decorrer de todos esses 16 quilômetros para que essa população ela pudesse ter acesso, né, a um banho, a poder sentar, até o próprio ambulante que vem empurrando o carrinho ter um lugar para descansar. Né? Então isso tudo foi pensado em uma estrutura mínima, feita de concreto e não de ferro, para que ela possa se manter aí por muito tempo. É muito conhecimento, né, aqui, talento sergipano, de propriar, que vem brilhando aqui na nossa cidade, no nosso estado, e que tem muito a acrescentar nas nossas análises, nas nossas avaliações, né, do que é necessário ser feito para que saiamos desse estado de vulnerabilidade, estado de tanto abandono em vários sentidos, mas que a gente pode seguir, através de profissionais competentes existentes no nosso estado, a gente conseguir fazer uma autoavaliação, né, construir aquilo que a gente julga importante para apresentar Sergipe ao sergipano, né, para que nós possamos entender a importância e o valor que cada um tem, e possamos também apresentar Sergipe para o Brasil e para o mundo. Perfeito. E assim a gente conclui esse podcast de hoje. Deixe agora só um minutinho para a Luciana fazer suas considerações finais. Pronto, eu gostaria só de fazer o convite para que o sergipano deixe de ser apático. Apático nesse sentido, né, de que a gente tem tudo em mãos, a gente sabe trabalhar, né, mas a gente não está sabendo aproveitar. Né? Então eu acho que a gente precisa se colocar nessa posição, né, de me autocriticar mesmo, de me autoavaliar e de ser protagonista da nossa história. Né? Chega de ficar só dando um de coitadinho e se incomodar mais e se acomodar menos. Lembre que eu fui seu colega, viu, desde sempre. É uma referência aqui. Valeu, Luciana. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.